Bom, então agora, mostrando essa imagem aqui, vai ficar um pouco mais claro essa questão que eu estava falando da correspondência dos genes ali, dos locos entre os cromossomos, né? Então, aqui a gente tem o seguinte, esse primeirinho aqui é o cromossomo sexual, X, e esse aqui é o cromossomo sexual, Y, né? E aí vocês veem, então, que a gente tem 3 porções diferentes, né? Em 3 cores diferentes. Então, o azul turquesa, o azul clarinho, é porções homólogas nos cromossomos sexuais. Então, isso aqui e isso aqui, nos dois, no X e no Y, são genes homólogos, tá? Então, eles pareiam, eles são próximos ali, eles são os mesmos genes, né? Já no caso do laranja, ó, é a porção não homóloga do cromossomo X. Que é isso aqui. Então, vocês veem que não tem correspondência aqui no cromossomo Y. E a porção azul escura do Y é a porção não homóloga, né? Então, vocês veem que também não tem correspondência aqui no X, tá? Então, diferentemente dos autossomos em que 100% deles é correspondente ao seu homólogo, no caso aqui do X e do Y, não, tá? Eles têm partes que não são correspondentes, beleza? Aí aqui a gente tem essa questão da formação de gametas que eu tinha falado para vocês. Então, ó, no sistema XY, os gametas masculinos, né, que contêm o cromossomo X ou o cromossomo Y, determinam o sexo dos descendentes, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? No masculino, né, nos pais aqui tem o pai e a mãe, o masculino, então, ele vai ser XY, e aí um vai para um gameta e o outro vai para outro gameta. Então, aqui no caso, o X veio para esse espermatozoide aqui e o Y veio para esse espermatozoide aqui, certo? Já a mãe é XX, né? Então, igual. Então, só tem possibilidade de formação de um gameta, porque qualquer gameta que for formado ele vai ter um X, né? Aí, na hora de unir esses dois gametas, né, de ter a fecundação e ter a união dos materiais genéticos do pai e da mãe, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter um espermatozoide X se unindo com um óvulo com o cromossomo sexual X também. Aí a gente vai ter, então, uma filha, porque ela vai ser XX. Tudo bem? Qual outra possibilidade? O espermatozoide carrega o Y e o óvulo vai carregar o X. Então, vai ser XY, que é um filho, né, que é masculino. Então, XY masculino e XX feminino, tá? Então, quem determina o sexo do descendente é o pai, né? É o masculino ali, porque ele que vai determinar se ele vai dar o cromossomo X para juntar com o X da mãe e ficar XX mulher, ou se ele vai dar o Y para juntar com o X da mãe e ficar XY e ser um homem, certo? Aí a gente tem uma outra coisa interessante também, que é, segundo a hipótese de Lyon, um dos cromossomos X das células dos embriões femininos se condensa e se torna inativo, fenômeno chamado de lionização. Ao nascer, uma mulher tem um verdadeiro mosaico de células com cromossomo X paterno e células com cromossomo X materno inativos. O cromossomo X condensado é visualizado geralmente junto à face interna da carioteca, como um grânulo denso conhecido por cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte, essa hipótese de Lyon que eu falei é a seguinte. No caso das mulheres, elas têm os dois cromossomos X, como eu mencionei para vocês, né, os cromossomos sexuais X. A quantidade de genes que vai ter nesses dois aí é a mesma, então, isso daí seria uma duplicação gênica, né? Seria tipo, esse ser está expressando 2 vezes aqueles genes, né? Então, é uma superexpressão daqueles genes. Para que isso não aconteça, um dos cromossomos X é inativado, tá? Que é exatamente essa hipótese de Lyon aí, que é a hipótese de inativação do cromossomo X. No caso do homem, ele tem o X e o Y, e vocês viram lá que eu mostrei anteriormente que tem porções diferentes entre os dois. Então, vão ter genes que vão estar sendo expressos tanto no X quanto no Y, e beleza.
Já no caso do XX da mulher, os genes são os mesmos, né? Então, para não expressar dobrado, um desses cromossomos X é inativado, tá? Que é essa hipótese aí, essa leonização ou inativação do cromossomo X, né? Então, o que acontece? Esse processo de inativação, ele é aleatório. Por quê? Lembrem que eu falei, né? A gente tem o homem, que é XY, e a mulher, que é XX. O homem forma 2 gametas. Então, ele forma o gameta X e o gameta Y, e a mulher forma só o X. Aí, vai juntar os dois. Junta esse com esse, vai dar XX. Junta esse com esse, vai dar XY. Esse daqui é o homem. Vamos desconsiderar por agora, que eu estou falando só dessa questão da inativação do cromossomo X. Vamos considerar esse aqui. Então, esse aqui que é a mulher, um cromossomo X veio do pai e um cromossomo X veio da mãe. Tudo bem? Não sei se dá para diferenciar bem aí o azul do roxo, mas um cromossomo X veio do pai, que é o azul, e um cromossomo X veio da mãe, que é o roxinho. Então, é isso aqui, ó. O roxinho é da mãe e o azul é o do pai, né? Essa hipótese da inativação, ela é assim. Essa inativação acontece de forma aleatória. Então, as células sempre vão ter essa inativação no início delas, né? Teve a meiose lá, teve a mitose, formou as células, tipo, formou o zigoto. Teve a fecundação, formou o zigoto. Esse zigoto vai começar a as células dele se dividir, certo? Vai sofrer várias mitoses para o organismo ir crescendo. Conforme vai fazer essas mitoses, esses cromossomos X vão se inativando nas células que vão nascendo. Só que essa inativação é aleatória. Então, uma hora pode inativar o cromossomo X do pai, uma hora pode inativar o cromossomo X da mãe. Então, cada célula no organismo das mulheres, uma célula tem inativação do cromossomo X que veio do pai e uma célula tem inativação do cromossomo X que veio da mãe, tá? Por isso que é o que está sendo dito aqui nesse xizinho aqui. Ao nascer, uma mulher tem um verdadeiro mosaico de células com cromossomo X paterno e células com cromossomo X materno inativos. Entenderam? Então, tem esse mosaico, essa mistura, né? Porque essa inativação é aleatória, tá? Como que é chamado esse cromossomo X inativado? Ele é chamado de corpúsculo de Barr, né? Então, se você for visualizar lá a carioteca e você for visualizar os cromossomos todos lá dentro da carioteca, você vai ver que tem um que tá é um grânulo bem denso, né? Que é o cromossomo X que está inativo. Ele fica super condensado. Lembrem que eu falei na aula de expressão gênica, né? De material genético e tal, que quando o material genético está condensado, ele não é transcrito, não é traduzido, então ele não é expresso, né? Então é exatamente isso que acontece com esse cromossomo X que é inativo. Ele fica bem condensadinho, ele vira esse corpúsculo de Barr aí, e ele não é ativo, tá? Então, o nome do cromossomo X que não é ativo é o corpúsculo de Barr, tá? Aí a gente tem um outro tipo de sistema, né? Que é o sistema X0. Então, ausência de um dos cromossomos sexuais, né? Então, esse zerinho aqui significa ausência de um dos cromossomos sexuais. É responsável pela determinação cromossômica do sexo em muitas espécies de insetos. As células somáticas dos machos apresentam 2 lotes de autossomos e apenas um cromossomo sexual X, enquanto que nas fêmeas tem 2 lotes de autossomos e 2 cromossomos X, tá? Então, aqui, só voltando aqui no caso, nos machos, a gente teria, basicamente, o X0, vou botar 0 aqui. Então, tem só um X, e na fêmea, a gente teria XX, tá? É bem parecido com o nosso caso, né? Isso daí tá mais contido no caso dos insetos, mas ele é parecido com o nosso caso, né? Que nas fêmeas nas mulheres é XX, e nos machos é XY. Então, aqui, nos insetos fêmea, também é XX, e no macho, que é o diferente, vai ser X0, em vez de XY. Tá? Aí tem outro tipo de sistema também, que é o sistema ZW.
ele determina o sexo em aves e borboletas, né? Nele, as células somáticas dos machos apresentam 2 lotes de autossomos e um par de cromossomos sexuais iguais, chamados de cromossomos Z. As fêmeas têm 2 lotes de autossomos e um par de cromossomos sexuais ZW, né? Então, no caso aí é diferente, aí é meio que o oposto. Quem tem os cromossomos iguais vai ser o macho e quem tem os cromossomos diferentes vai ser a fêmea, tá? Então, aqui só ilustrando isso que eu falei agora. Peraí. No A, né, é o sistema X0. Então, vocês veem aqui nos pais, né, a gente tem o macho e a fêmea. Então, o macho é X0. O gameta formado vai ser o gameta com os autossomos normais. E daí tem, com relação ao cromossomo sexual, a gente vai ter um gameta com um X e um gameta sem nada, tá? Prestem atenção que esse gameta sem nada não é gameta sem cromossomo nenhum. Tem os autossomos ali, mas eles não estão sendo representados, tá? Então, vai ter o gameta com cromossomo sexual X e o gameta com cromossomo sexual nenhum aí, que é o 0. E a fêmea, ela vai ser XX, igual no nosso caso. Então, o gameta formado só pode ser com cromossomo sexual X, tá? E aí, na junção, né? Junta o X do macho com o X da fêmea, fica sendo XX, dá um descendente fêmea. Ou junta o X da fêmea com nada do macho, e aí vai ser X0, originando um macho, tá? Já no sistema ZW, né, que é de outras espécies, aí no caso, tô pegando a pomba de exemplo, a gente vai ter o contrário, né, basicamente. Quem é heterogamético, que tem os gametas diferentes, é a fêmea. E quem é homogamético, que vai ter um gameta de um tipo só, é o macho, né? Então, olha só, a fêmea é ZW. Então, ela vai ter os gametas Z ou o gameta W, com relação ao cromossomo sexual. E o macho é ZZ, então ele só pode fazer o gameta Z, né? Aí, juntando um gameta Z da fêmea com o gameta Z do macho, a gente tem um descendente ZZ, que vai ser o macho. E juntando o W da fêmea com o Z do macho, a gente vai ter o ZW, que é, novamente, aí o heterogamético, nesse caso, a fêmea, certo? Então, só prestem atenção nessa diferença aí desses padrões, né? Porque não é sempre que o heterogamético é o macho e o homogamético é a fêmea, tá? Isso pode variar um pouquinho. Eu vou tomar uma aguinha e daqui a pouco eu volto.